Eu abri a newsletter falando sobre a dificuldade hoje de aprender sobre investimentos, É. porque enquanto toda a teoria de investimentos já existe nos livros antigos, nos aprendizados que os grandes investidores que já têm décadas de mercado Uhum. passam, mas como nos convencer que consumir esse tipo de informação é mais importante do que as centenas de mensagens que chegam no WhatsApp e os breaking news que piscam nos terminais de notícia, como convencer que é melhor você ler 100 páginas de um livro do que 100 headlines de noticiazinhas, né? Então, Exatamente. existe esse desafio também do separar, até o controle da ansiedade, né? De, pô, mas eu Totalmente. não fiz nada hoje, eu só li um livro. Não, você fez muita coisa. Muita Bem coisa. melhor do que ficar lendo lá 100 manchetes É. que amanhã já perdem valor, né? Você sabe o que é um insight legal do Barsi? Ele lê de manhã o caderno de empresas e ele só lê o de política no final do dia ou à noite. Ele fala, bom, isso aqui já não vai mais me influenciar mesmo na minha decisão, é só para eu me manter informado. Então, E uma passada de olho, é né? uma leitura meio diagonal, Diagonal, e é isso. Ah, então pelo menos ele lê, né? Eu lembro quando eu conversei com o Luiz Alves Faz de Barros que ele falava, que ele assinava o jornal e falava, não, mas essa parte aí de política nem manda pra mim, só manda de economia que isso aí eu nem leio. Quem tem Banco do Brasil tem que ler alguma coisinha. Né? Com certeza, com certeza. Boa. Eu te interrompi, não sei se você já resumiu ali a história do boas ações, que pagam bons dividendos, a bons preços. Acho que seria a maneira de resumir a estratégia, né? Luiz, só antes de passar para o Luiz, né, pro Felipe, você descobriu que Luiz Barsi, seu pai, tinha muito dinheiro investido de uma maneira meio inusitada, né? Acho que é legal também trazer esse ponto, porque ajuda a explicar um pouco sua história como investidora, né? Foi. Dando um pouco de contexto, né? 2012 a gente não tinha redes sociais como tinha hoje, então assim, mídia tradicional não estava muito interessada em bolsa de valores, enfim, então era mais fácil você manter um perfil mais, né, mais discretinho, mais low profile, né? A gente morava no interior de São Paulo. E, obviamente, vindo estudar na capital, né, você começa a ter acesso a outras coisas, enfim. E aí, passando em frente a uma banca de jornal, maio de 2012, eu vi uma capa de revista Exame, maio, foi isso mesmo, a revista Exame com o título As Maiores Fortunas da Bolsa. E tava meu pai lá do lado do Lírio Parisotto e do Guilherme Afonso Ferreira. Uhum. Que, curiosamente, eu, assim, não sabia também da importância que eles tinham, que eu costumava frequentar bem antes disso, as reuniões de conselho do Eternit, né? Às vezes meu pai me levava, me deixava lá numa cadeirinha sentada e tal, e eu ficava só, né, só ouvindo, tá, eles debaterem negócios e tal. Então eu falei, caramba, eu conheço essas pessoas aí, mas não sabia que eram tão, né, que tinha esse peso tão relevante pro mercado. Então, teve um choque, mas não foi aquela coisa do tipo, nossa, você escondeu de mim. Acho que não foi uma coisa proposital. O patrimônio, para quem tem um grande volume de patrimônio alocado em renda variável, você não pode se ater muito a esse número, né? Na pandemia mesmo, o Barsi deixou de ser bilionário na pandemia, né? Então, se ele se ativesse muito a essa métrica, acho que ele não seria tão feliz fazendo o que ele faz como é até hoje, né? Uhum. Mas, basicamente, fiquei conhecida aí por a menina que descobriu que era bilionária aos 17 anos, né? E frustrei um monte de gente, né? Que ainda tá esperando ouvir isso do pai, né? Filho, você é bilionário. É só pra te ensinar uma lição. Até busquei aqui no Google a capa, Tem a capa dessa revista, Essa capa né? é bacana, 2 de maio de 2012, edição número 8 do ano 46 da Exame. Tá Você comprou essa revista? Claro. Tá lá em casa, tá enquadrada lá em casa, né? E até o headline, né? As maiores fortunas da Bolsa, como um ex-engraxate, um filho de agricultores e um pequeno empresário entraram para o seleto grupo dos maiores investidores do país. Seu pai, o ex-engraxate, certo? O ex-engraxate, exatamente. Então, assim, eu já o admirava muito pela história de vida, pelo que ele tinha galgado, enfim, né? Assim, o zelo que ele tinha com a família. Então, ele cuidou da minha avó até os últimos instantes de vida, né? Com Alzheimer, foi uma trajetória muito difícil, mas muito vitoriosa. Então, eu tinha muito do que me orgulhar ali, né? Mas depois que eu descobri o peso do legado, né? Assim, a responsabilidade. A responsabilidade, ela tomou uma outra forma, assim, pra mim, né? Então, ali eu falei, puta, assim, eu preciso ser muito, muito boa no que eu faço, eu preciso me preparar academicamente, profissionalmente, porque, sem dúvida nenhuma, eu vou ser, assim,
testada Uhum. mais do que uma vez por Sim. conta dessa label de herdeira, né? É muito louco isso que você tá falando, né? Porque para alguns pode soar, né, num primeiro momento, ela é filha do Barsi, então tá lá naquela empresa por isso, ela vai ter acesso por isso. Mas, na verdade, sua mentalidade é exatamente oposta, né? Eu tenho que estudar ainda mais Ainda mais. para mostrar que eu não sou só a filha do Barsi, né? Então, sempre vão querer te colocar à prova, né? Exatamente. E você até disse, né, que teve o privilégio de estar numa mesa de jantar com ele conversando sobre ações em 2000. Mas como é que era para ele, né? Começou ali, sei lá, em 1970, 80, que o Brasil era 69. outro mundo, né? Como que ele aprendeu? Qual que foi o primeiro momento que ele falou assim, pô, eu preciso estar na bolsa, eu preciso acumulando ações ao longo do tempo, que isso vai fazer diferença. Como que ele aprendeu isso e por que ele entrou lá? Essa história é muito legal, Legal. porque o background dele é de auditor, né? Ele se formou economista, contador, assim, muito parecido com a trajetória que eu tive, né? Depois fez direito, enfim. Ele engolia livro, era um cara sempre foi muito estudioso, era uma coisa que a minha avó cobrava muito. Você vai ser alguém na vida e ponto final, né? Por mais que ele trabalhasse desde muito jovem, o estudo era uma das condições, assim, precedentes para ele, né? Crescendo. E aí ele já adulto, enfim, já tinha tido contato com Bolsa de Valores através de contatos que ele fez, né? De pessoas mais proeminentes na faculdade de economia e tal. Então ele já entendia mais ou menos o que era, já operava, mas, tipo, tenta comprar na baixa, vender na alta e faz o Isso a gente tá falando contrário. de década de 60, Estamos né? falando de década de 60. Detalhe. E aí, um belo dia, ele auditando um balanço de uma empresa de saneamento, ele era contratado às vezes para fazer essas auditorias externas, né? E ele assinou um balanço que, cara, tinha um dividendo ali milionário para os controladores. E ele falou, cara, é isso. E que ao invés de eu abrir o meu negócio de contabilidade, né, criar, ser um grande dono de um pequeno negócio, eu tenho a possibilidade, eu tenho a competência de ser pequeno dono de um grande negócio. Então, assim, a chance de eu criar uma empresa de saneamento dessa é zero, né? Muito, muito baixa. Agora, eu posso ser um pequeno dono desse grande negócio que vai me distribuir bons dividendos, assim como distribui para os controladores. E aí houve essa virada de chave no comportamento dele de mercado e ele começou a fazer. E é muito louco, porque ele não tinha quem se inspirar na época, né? Claro, Buffett e outros grandes já faziam isso, mas você não tinha acesso a isso. Você não aprendia isso na faculdade, você não tinha o YouTube pra você abrir e ver esses grandes ensinamentos. Então foi uma coisa muito empírica mesmo, sabe? Dele ver no dia a dia dele como auditor e falar, cara, vou aplicar. E foi quando ele começou a seguir essa estratégia, começou a dar muito certo com o CESP, e ele estava tendo muita dificuldade de convencer os amigos e outros operadores de mercado de que, pô, esse aqui é o caminho, né? Pode ser que demore um pouco mais, mas é um caminho mais consistente. E aí ele criou o estudo Ações Garantem o Futuro. Justamente fazendo uma simulação de investimento para 30 anos, e, para surpresa positiva dele, em 8 anos ele já tinha chegado na sua independência financeira, Caramba. né? Então foi E o mais muito interessante é que ele legal. começou investindo em CESP e é acionista até hoje. Até hoje, via através de Auren. Auren, né? Uhum. 50 anos. Fala galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.